Eu acho que quando o torcedor do Flamengo ele começa a entender o que é o trabalho do Felipe Luiz, ele projeta esse tipo de jogo, né? Tipo, com intensidade, com opção pra caramba. Pô, o Wesley é muito bom jogador, cara, impressionante. O Gerson, o Arrascaeta saudável, jogando bem. Eu acho que assim, seria, entre aspas, o time perfeito, a exibição perfeita pro torcedor do Flamengo pra essa temporada. É isso que acho que ele quer ver. Todos os jogos? É possível? Obviamente não. O adversário também entra em conta. Mas é tem jogos que o que acontece, assim, o Flamengo fez outros jogos tão bons na temporada com o Felipe Luiz, talvez tenha feito alguns em mecânica. Só que o futebol é você planejar a parada, executar e finalizar. E às vezes você faz a jogada perfeita, por exemplo, aquele lance do Plata. A jogada toda foi maravilhosa. Podia ser que a finalização do Plata não terminasse no gol, porque ele errou. O último passe saiu um pouquinho mais pra frente. O que não muda, o que não muda a dinâmica da repetição e dos processos. Que o Flamengo em outros jogos fez. Ontem calhou de muito rápido tudo dá certo, e quanto mais rápido dá certo, mais os caras ficam leve, com confiança para fazer dar mais certo. Então, tipo, 6-0 é raro em qualquer campeonato. No Brasileirão isso não é comum. Não. Você vai falar, mas o Juventude é um time acessível, o Juventude é um time que o Woods quer para ganhar, ok. Tem 6 pontos no campeonato. E vamos contar quantos times no Campeonato Brasileiro, jogando na sua casa, golearão o Juventude por 6-0, por 5-0, ou quantos times na sua casa vão golear qualquer um. Não. Seja o Juventude ou seja um time pior. E se for no Alfredo Jaconi, vários vão perder. Não, mas vamos botar nesse contexto aí. Sim. Então o Flamengo fez algo que não é comum no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que a atuação, ela repetiu coisas muito boas que o Felipe Luiz já tinha como padrão ali e tal. E eu acho que tem outros sub-assuntos muito bons no todo ali, que é a volta do Pedro, a volta mesmo, né? Agora, fazendo gol e tal, tem gerando o jogo. Muito bom, Formiga, sabe qual é? Qual? Não sei se você vai falar. Termina aí, você acha que você vai falar. Eu acho que a consolidação do física, né, do Arrascaeta e tal, e fazendo um outro grande jogo. Eu acho que a resposta, assim, o jogo, tudo aquilo que tinha um assunto Bruno Henrique, eu acho importante que o Flamengo, de novo, dando a presunção de inocência, e o Flamengo cumprindo o papel dele de também não condenar o seu jogador previamente. Sim. Eu acho que era um jogo que podia ser tenso pro Bruno Henrique e pros companheiros. Eu acho que a resposta do Wesley fazendo outro jogo bom, acho que eu não acertei o assunto que você ia falar. Não, é que você bateu muito nessa tecla e nós estávamos no mesmo lado da moeda. Ontem o Felipe Luiz rodou os jogadores. Bom assunto. Ontem o Felipe Luiz deixou não foi um problema. Léo Ortiz no banco, De La Cruz no banco e Bruno Henrique no banco. Isso é bom, que agora eu quero ver quem vai falar que é contra o Quantos ele preservou contra o Central Córdoba? Quantos foram? Foram 3. 3. Ontem ele fez a mesma coisa. E de novo, naquele planejamento, jogo a jogo, semana a semana, era o jogo pra poupar mesmo. Então, mas fazendo o papel do chato aqui, embora eu esteja com vocês, tá? Mas não são peças diferentes em termos daquilo que pensa o Felipe Luiz pra engrenagem? Não. Por exemplo, o que o Wesley dá de opção, tanto por dentro, pra cortar, pra bater, pra profundidade ele tinha também, até mais argumento lá. Mas o Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz é um cara importantíssimo. Ele tinha mais argumento lá. O De La Cruz está crescendo de produção, mas o Bruno Henrique, não sei como estaria a questão psicológica e tudo, por tudo que aconteceu ontem, mas o Bruno Henrique é titular do time. Então, assim, só pra pontuar, acho que isso pra mim tá muito claro, não foi falado. E que sim... Acho que o futebol tem que ser analisado um pouco com o viés do resultado, mas os processos precisam ser pensados. Não teve nenhum problema, nenhum crime o Felipe Luiz poupar 3 contra o Central Córdoba. Não teve nenhum. Que era para ganhar com aquele exatamente, time. Do mesmo jeito que ganhou com esse time aí. Mano, e mais que isso, assim, claro que o Flamengo tem um Mundial no meio do caminho ainda, gente. No fim da temporada, a gente vai lembrar desse papo. E aí, independente se ganhar ou não, isso vai fazer diferença. E só um parênteses aqui rapidinho que eu lembrei agora misturando Champions no meio. O Barcelona fez um jogo horroroso contra o Borussia, né? E aí a galera usou o argumento, pode ver como é muito conveniente, né? Tipo assim, o Barcelona, ele poupou na prática 2 jogadores, né? O Pedri e o Inigo Martínez, um porque estava pendurado, o outro porque jogou todos os jogos. O Baldé, ele era uma ausência por qualquer coisa, e o Dani Olmo... Oi? O Baldé era uma ausência de qualquer jeito. Talvez não jogue nem contra a Inter. E o Dani Olmo estava voltando de lesão e tem quase a mesma quantidade de jogos de titular que o Firmino Lopes. Então, assim, você cravar que o Dani Olmo é um titular absoluto do time, os números dizem que é na média ali. Podia ser que ele jogasse, podia ser que ele não jogasse. Apesar de eu achar ele 1 milhão de vezes melhor que o Firmino. Aí o time tomou um apavoro e ficou no risco em algum momento. E a galera dizia, mas também
Os jogadores estavam com a cabeça longe, relaxaram e o time era misto. Cara, 3 jogadores, e na real eram 2 na prática, não é time misto. Time misto são 4, 5. Isso. É você misturar reserva com titular e ser pelo menos meio a meio. O Flamengo contra o Central Córdoba não era um time misto. Ele tirou 3 caras. E se o Flamengo não podia ganhar do Central Córdoba com 3 caras, do mesmo jeito que com 3 diferentes contra o Juventude, ele era favorito do mesmo jeito. E assim, tu paga uma folha de salarial astronômica, é pra rodar. Lógico. Senão você contrata 11 jogadores e usa o resto da base. Usa jogador ruim. Eu concordo, entendeu? Por isso que eu queria trazer esse tema, só para reforçar. O Flamengo não perdeu pro Central Córdoba porque o Felipe Luiz rodou 3. Isso daí precisa ser, eu acho que é um dever nosso, que bom que 3 aqui pensam iguais, mas assim, isso precisa ser colocado. Um ponto que eu queria falar desse jogo é algo que eu tenho batido aqui na tecla. Quanto mais tempo o jogo ficar 0-0, mais o Flamengo corre risco. E ontem, acho que é um exemplo. O jogo contra o Central Córdoba e o jogo de ontem são exemplos disso. O Juventude é melhor que o Central Córdoba. É isso que é até um bom debate. Se você fizer uma série... um momento que a mecânica tudo dá certo, aí o que acontece? A bola vai para fora. Se você fizer uma série de, sei lá, 5 jogos entre Juventude e Central Córdoba, eu acho que o Juventude levaria melhor, se fosse uma NBA aí. Mas isso aí é um outro debate. Acho que para mim, ontem é um exemplo disso. O Flamengo fez logo rápido 3-0 e resolveu o jogo, depois construiu 6, talvez poderia não ter construído, talvez poderia ter parado no 3-0, talvez poderia, como, entre aspas, descansar dentro do próprio jogo. Mas a forma como o Flamengo que joga, a forma do que o Flamengo quer ser, o Flamengo precisa ser efetivo. Ontem o Felipe Luiz usou a palavra eficácia na entrevista coletiva. O Flamengo precisa. Por quê? Porque ele quer ser dominante, ele muitas vezes é dominante, mas ele precisa converter em gol para ganhar confiança, tirar confiança do adversário. Quanto mais o jogo... E partindo do princípio que o Flamengo dá espaço. O Flamengo corre risco. O Flamengo sobe marcação. Ontem, com 3-0, reta final, os últimos 10 minutos do primeiro tempo, com 3-0 no placar, o Flamengo subindo pressão, indo marcar lá na alta. Ele fazendo isso, ele vai gerar a possibilidade de ter espaço, de dar espaço. Isso é mancada, né? O goleiro pegar o pênalti e tomar no rebote. Conforme o jogo vai se desenrolando e o placar vai ficando 0-0, o Flamengo vai correndo mais risco. Então, quanto mais o Flamengo for eficaz na frente, mais a forma de jogo vai... Mas times que tem a proposta de ser protagonista, de propor, é muito risco. Isso, porque o tempo vai passando... Você vai liberando mais jogador, você vai atacando com mais gente, você vai perdendo, isso vai gerando uma ansiedade no externo, que vem pro interno pro jogo, então você passa a errar um pouco mais, a tensão vai... Mas e aí assim, numa escapada tipo a do Central Córdoba, você toma um gol, já dificulta tudo, né? E é muito louco porque o Felipe Luiz, depois do jogo, falou, tô muito feliz pelos atletas, pelo tal, mas tem coisas para corrigir. Não é só, eu não vou me apegar ao resultado, esse time pode fazer. Teve coisas no primeiro tempo que aí eu acho que é muito em cima disso. Umas pressões que um ou outro não correu tanto. Eu vim pensando nisso hoje pra TV e eu acho que vocês vão dar opiniões legais. O jogo de ontem foi muito bom. Mas talvez eu acho que eu prefira o jogo em Porto Alegre. Contra o Grêmio, né? Eu acho que é isso. São duas atuações de controle. muito boas. São duas atuações muito boas. Sim. É porque ontem, por exemplo, até você fazer 3-0, eu acho que é irretocável. Sim. É irretocável. Sim. Aí depois que faz 3-0, você dá, por exemplo, o PSG, e sem querer comparar os times, o PSG depois que fez 2-0, eu falei isso durante o jogo. Eu falei, cara, o PSG parece que fez 2-0, deu uma emocionada. Aí começou a fazer coisa que não estava fazendo. Começou a dar uma subida de marcação fora do que estava planejado. Eu chego a usar isso e tem um perfil acho que o PSG Brasil, alguma coisa assim. Ele virou e falou, ele me marcou e falou, cara, concordo com o que o Vitor falou aí. PSG deu uma emocionada, começou a fazer coisa, começou a acelerar uns passes que não tinha nada a ver. E aí tomou um gol. Então assim, acho que quando faz 3-0, talvez você dê ali uma diminuída, talvez você queira dar uma enfeitada que talvez você não a entrada dos outros jogadores, quem entrou com sangue no olho, mano. Exatamente. Tá falando do jogo do Flamengo. Do jogo de ontem, porque assim, eu acho que o Felipe Luiz também teve esse time de entender que alguns já... E aí, muita gente fala, controle de carga, poupar.
Cara, é que vocês não estão se ligando, mas os treinadores estão poupando durante o jogo. Durante o jogo. 5 substituições, pra mim, pro futebol foi muito bom. Pro que o futebol exige hoje. Eu tenho algumas dúvidas. Porque você consegue mexer em 3 setores de mais um jogador. Claro. Entendeu? Claro. E aí faz sentido você ter os elencos recheados que você tem. Você troca metade da linha. Eu vou argumentar. Com 20 anos atrás você corre 50% a mais. Em média, um meio-campista corria 6, 7 km. Hoje, o cara que corre menos de 12 tá errado. Tá roubando. No mínimo é uns 9. No mínimo. Entendeu? Tá muito louco. E é isso, você tem elencos cada vez mais caros, você tem que usar. E ontem eu acho que o Felipe conseguiu, as substituições dele, eu acho que foram pré-estabelecidas, que eu vou entrar com esse cara, mas se não acontecer de eu estar perdendo o jogo, eles vão sair, porque é importante que eles saiam. Então tem muito treinador fazendo isso, cara. Já na pré-eleição você vai começar, mas você vai jogar 60. Pode ser. Entendeu? Pode ser. Fulano, você tá com a carga alta, hoje você não vai. Ô fulano, você vai jogar 20. O interessante é isso, são 2 grandes atuações do Flamengo, né? Seguidas, né? Sim. O jogo contra o Grêmio foi uma grande atuação. Mas o Grêmio tomou de 4 do Mirassol. Mas é o Grêmio no Sul, Sul, né, mano? No dentro de casa. Né? Então, assim... E ontem contra o Juventude, que, repito, tem 6 pontos no campeonato, ganhou as 2 que fez em casa. Foi uma atuação assim soberba e eu acho que o jogo tinha um grau de pressão do jogo contra o Grêmio lá, porque depois da escolha que foi feita, né? Putz, tu faz a escolha do Central Córdoba, admitindo que o jogo do Grêmio é mais difícil, e era mesmo. Aí perde pro Central Córdoba, se complica em parte na Libertadores e joga pro jogo contra o Grêmio, falar, beleza, agora eu vou cruzar o braço aqui, vou ver, tu não tomou essa decisão, agora vai ter que ir lá e ganhar. E foi e ganhou. E não só ganhou, né? Ganhou jogando bem, controlando, então, correndo nada de risco. Né? Porque podia ser um jogo pra você ficar nervoso, pra você ganhar de qualquer jeito. Se ganhasse lá de qualquer jeito, já ia ser um up anímico pra equipe. São 2 respostas muito boas. Mas você ganha, tipo assim... E às vésperas de um jogo muito embaçado, né? Porque semana que vem tem o jogo com a LDU lá, que passou a ser um jogo de um caráter tenso aí, em termos de classificação e tal. Também, né? E clássico no final de semana contra o Vasco. Chama muita atenção, assim, o Arrascaeta acho que ainda tá longe do ideal. Mas ele próximo do ideal. Cara, e ele tem 6 gols e 6 assistências na temporada. Nos últimos 3 jogos contando são... Carioca também. Se você quiser contar só o Brasileiro e Libertadores... 4-2, né? São 4-2, cara. A gente vai normalizar mesmo essa jogada do Pedro aí, assim? Mas é porque ela passou batida aqui várias vezes. De craque, craque é isso aí que a gente espera. Eu acho ele craque. Eu acho ele craque também. Aí, o craque tem sorte também. Camisa 9, eu acho ele muito diferente. Craque tem sorte também.